Salve, salve, gente! Bem-vindo a mais uma quinta-feira, mais uma live do nosso Hobby News. Estamos aguardando aí a chegada de vocês, a chegada dos nossos convidados. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos trazer a psicopedagoga Maria Deise, tá, galera? Para estar aqui batendo um papo muito legal com a gente. A gente vai falar sobre vários assuntos, sobre aprendizagem, sobre rotina de aprendizagem, sobre rotina familiar, pandemia e outros itens. Vamos aguardar. Grande Bard, vamos lá, meu grande amigo, aquela moral. Tamo junto. A gente começar aqui esperando o pessoal entrar para começarmos os nossos trabalhos. Como toda quinta-feira, a gente sabe que sempre demora um pouquinho, né? O pessoal vai lá, dá uma olhadinha, aquela coisa toda, mas daqui a pouco tá todo mundo aí. Enquanto isso, então, estamos no aguardo. Bem-vinda, Manete. Carlos. Sejam todos muito bem-vindos. A gente só está esperando o pessoal entrar, nossa convidada também. Oi, prima. Oi, Alê. Sejam todos bem-vindos. O pessoal já está entrando aí, nossa convidada também. Oi, Nancy. Boa noite. Boa noite, Vanete. Gente, hoje o nosso papo vai ser muito bom. Trazendo uma psicopedagoga muito fera. Saca muito do assunto. Daqui a pouco ela está entrando. Boa noite, prima. Ah, a Deise já entrou, já está aí já. Guardando um pouquinho só pra gente chamá-la. Enquanto o pessoal está esquentando aí as turbinas. E mais uma quinta-feira, estamos aqui no nosso Hobby News. No mesmo bate-horário. Não, se vê que hoje eu me atrasei um pouquinho, né? Me atrasei uns 3 minutinhos. Não foi culpa minha, não. Gleice, boa noite. Gente, a Gleice hoje veio, viu? Quem perguntou pela Gleice semana passada, na live aí do samba aí. Eu tava perguntando todo mundo. A Gleice, quem não sabe, gente, a Gleice é igual o Bira do Jô Soares. A Gleice é o meu Bira, tá? Só dando uma passadinha. Ah, hoje é aniversário da Gleice. Parabéns, Gleice. Muitas felicidades, muitos anos de vida, é verdade. Hoje é seu aniversário. Que Deus te abençoe muito, te dê muita luz, muita paz. Aproveite bastante o dia de hoje. Parabéns, saúde. Vamos lá, 185, 184. Vamos chamar a Deise já? 184 pessoas já são bastante pessoas, né? Já dá para a gente começar. Vamos trazer a nossa convidada de hoje, a psicopedagoga 255. Opa, estamos subindo. 257. E vamos lá. Vamos chamar a nossa aguardando aí. 255, isso aí. Isso aí, Gleice. Estamos subindo. Aí, Gleice, Vanete também desejando feliz aniversário para você. Viu, Gleice, você está virando uma personalidade. Deise, eu preciso que você aceite o meu convite. Eu mandei um convite para você, eu preciso que você aceite ele. Ele chegou até você? Tá dando para mim como aguarde. Eu preciso que você tá havendo algum problema. Eu vou desfazer esse convite e vou mandar de novo, tá? Opa! Boa noite! Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Obrigada. É um prazer em tê-la aqui. Prazer é meu, Rami. E a Maria Deise, psicopedagoga. Deise, se apresenta pra galera. Estamos aí com 230 pessoas aí, nossa audiência bem bacana. Nossa, mãe! Então, meu nome é Maria Deise, eu sou psicopedagoga e a psicopedagoga trabalha com dificuldade na aprendizagem. Isso Ajuda aí é legal, as pessoas gente. a encontrar o seu caminho para aprender. Isso aí é legal, gente. Uma profissional especialista em aprendizagem. Isso pode ser tanto criança como adolescente, né, Deise?
ou até Adulto e mesmo idoso. adulto e idoso, ou seja, todas as classes que precisam, às vezes, de uma ajuda ou tem alguma dificuldade, porque a gente sabe que cada pessoa tem um time, né, de aprendizagem, nem todo mundo é igual, né, Deise? Aham. Os idosos, normalmente, é essa questão da memória, né? De trabalhar essas questões de percepção, alguma dificuldade adquirida por causa de um AVC, alguma coisa nesse sentido. E os adolescentes e as crianças e os adultos são esses transtornos mais comuns que a gente vê, né? Dislexia, TDAH. E tem algumas pessoas que fazem o acompanhamento, mas não tem transtorno nenhum. É só uma dificuldade por outros fatores, uma adaptação à escola que não está boa, algum problema afetivo, emocional, e aí traz uma dificuldade na aprendizagem, mas a gente faz esses diagnósticos junto com o médico, né, e nas avaliações no consultório. Sim. Deise, conta pra gente quando que um pai ou uma mãe, ou vamos pegar uma criança como exemplo, um adolescente, ele deve procurar o auxílio de uma psicopedagoga. Quando ele, o que tem que ser feito para ele poder identificar que precisa de uma ajuda de uma psicopedagoga? Então, Rodrigo, eu sempre venho falando, né, conversando com as pessoas, né, através das minhas postagens e publicações, sobre a questão da atenção e observação. Eu acho assim que isso aí é o ponto pacífico, tanto na escola quanto na família. Eu acho assim que o pai e a mãe, quem lida com a criança ou com o adolescente, precisa estar atento para perceber como a criança brinca, como a criança estuda. É importante que não deixe brincando e saia. Brinque, mas interaja, né? Então você vai ver se aquela criança tem dificuldade de manusear, de classificar, né? De acordo, lógico, com a faixa etária, é o que a gente vai observar, que é uma coisa que não é boa ou é uma coisa que está tranquilo, tá? Dentro da normalidade. Quando a família ou a escola começa a perceber que existe uma dificuldade que está extrapolando, porque eu sempre falo assim, tem um aprendizado para cada faixa etária, né? A criança normalmente com 2 anos faz isso, com 3 anos faz isso, ok, beleza. Só que a gente tem que prestar atenção que assim, não precisa ser uma coisa fixa. Às vezes fala um pouquinho mais tarde, ou fala antes, ou aprende as letras antes do que o outro. Isso não é o fator mais importante. O que é importante é que isso não se distancie muito, sabe? Tipo assim, ela deveria saber isso com 3 anos. Ok. Mas se ela não sabe com 3 anos e 2 meses, ok. Às vezes é uma vivência, ele não tem um acompanhamento da família, não tem um estímulo e às vezes não dá conta daquilo. Mas quando começa a distanciar muito, tipo, eu precisava saber isso, reconhecer isso ou aprender isso com 3 anos, mas ela já tem 5 e ela não consegue perceber certas coisas. Então, é a hora de fazer, de procurar uma ajuda. Deise, pegando né? E assim, que a gente... Não, pode falar. Perdão, você queria te interromper, mas já te interrompendo. Pegando esse gancho que você deu sobre a fala, o atraso na fala pode sugerir algum tipo de transtorno? Quando a criança tem uma dificuldade? Tem, o autismo, por exemplo. A criança que tem vários fatores, né? Vários, são alguns transtornos que também trazem essa dificuldade. Mas, assim, o mais comum, né, que tem o atraso da fala, o autismo é um deles. É o que chama atenção, né? São coisas assim, a ausência da fala, né, que algumas crianças com autismo não falam, né, para sempre, às vezes, a gente não consegue resgatar essa fala, porque o autismo ele tem vários tem o leve, moderado e o severo. Então, quando a criança tem um autismo leve, a atenção, então, tem que ser redobrada, porque são características bem sutis, né? De não tem contato social, não gosta de brincar, você chama e não responde. E aí a criança, quando chega a 3 anos, 4 anos, não fala palavras soltas, não se comunica através de uma frase, né? Não se faz entender, a gente já tem que ficar atenta. Isso não quer dizer que seja o autismo, mas a gente tem que investigar, porque uma criança com 3, 4 anos que não se expressa através de uma fala, né, uma frase completa, né, a gente tem que prestar atenção.
Já é uma coisa que chama bastante atenção, né? Explica pra gente, assim, o que que é uma intervenção psicopedagógica, só para Hum. o pessoal ter uma Então, noção. que assim, quando a família procura um psicopedagogo, ele procura para dizer por que ele está lá, né? Meu filho, a escola pediu que procurasse, porque ele tem dificuldade nisso ou naquilo, e aí a gente começa a fazer uma avaliação antes da intervenção. A intervenção já é o acompanhamento que a gente faz com o paciente, com a criança ou com o adolescente. Já é o trabalho, já é o planejamento depois de finalizada uma avaliação. Então, a gente faz primeiro uma anamnese, que é importantíssima, que é nessa parte que a gente entrevista a família fala tudo, desde a gestação, da concepção, como é que foi o desenvolvimento ainda na gestação, depois que a criança nasce, como é que foi o desenvolvimento, ela conta tudo. Tudo, se faz algum acompanhamento, se pratica esporte, tudo, se falou com quantos anos, andou, engatinhou. Depois que a gente faz essa anamnese, a gente começa a fazer a avaliação, que são várias testagens, né? E depende do que a queixa que apresentam para a gente, né? Se for uma queixa ligada à linguagem, se for uma queixa ligada à matemática, ou se for uma queixa ligada à atenção. Então, a gente faz, tem uns que a gente sempre faz, né? São testagens que a gente faz sempre. E outras que a gente faz de acordo com o que chamou mais a atenção nessa anamnese com a queixa que a família traz. E aí a gente, como psicopedagogo, a gente não pode fazer diagnóstico e nem dar laudo, né? Quem faz isso é o médico. Então, normalmente, quando a gente faz esse tipo de acompanhamento, a gente faz esse acompanhamento em parceria com um profissional, um neurologista ou um psiquiatra. Pegando dentro desse conceito que você colocou, eu quero colocar dois assuntos que acho que muita gente tem dúvida. Primeiro, como lidar com crianças hiperativas. Eu acho que muita gente também às vezes acha porque a criança tem muita energia, ela é hiperativa. Como é que eu consigo identificar que aquela criança ela tem hiperatividade, ela é super hiperativa? Tem alguns sintomas, algumas características que o pai ou a mãe podem identificar? Uhum. Normalmente a criança que é hiperativa, a gente já sugere que ela tenha um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas isso não quer dizer que a criança que é mais agitada, que se mexe muito, ela seja um TDAH, por exemplo, com hiperatividade. Porque essa agitação da criança que tem transtorno não é uma agitação motora, é uma agitação do cérebro. Né? Então, é por isso que a gente faz uma série de testagens, porque criança elevada, criança se mexeu mais, pronto, já é TDAH. E a gente precisa de fazer uma avaliação para ver. E se a gente achar que nesse acompanhamento que é feito junto com o médico, ela apresenta realmente o transtorno de déficit de atenção ou o déficit de atenção com hiperatividade, em alguns casos é necessário tomar um remédio, uma medicação. Sendo que essa medicação, ela não tira, tem que fazer o acompanhamento também. Que às vezes a família dá o remédio, aquele sintoma ameniza, diminui por conta do remédio, da medicação, e aí então ela tira do acompanhamento. E aí não adianta, porque você não está trabalhando, o remédio não te cura, não trabalha aqueles sintomas. Ele dá uma tranquilidade, porque às vezes tem crianças que têm essa parte da hiperatividade tão, assim, aguçada, que você não consegue trabalhar. De tão agitada que aquela criança que tem TDAH se apresenta. Então, o que a gente faz? Ela é medicada, se necessário, né? Às vezes tem criança que tem TDAH que não precisa de remédio, e aí a gente precisa da medicação para poder trabalhar. Legal. E aí a criança mais tranquila, ela foca mais, ela tem mais atenção e a gente pode desenvolver as atividades para ela poder caminhar e ir melhorando. É um trabalho clínico, um trabalho de aprendizagem conjunto, né? E por causa dessa falta de foco e de atenção, eles apresentam a dificuldade de aprender. Porque não tem atenção, não foca, não aprende. É verdade. Então, isso é essa... É um efeito dominó, um interligado ao outro.
E assim, as pessoas falam, fulano é agitado, tem que levar no fisioterapeuta, porque precisa trabalhar, e não é. Essa agitação da criança que tem TDAH, ela não é motora. Ela é do cérebro. É o cérebro que faz com que a criança tenha esses movimentos de agitação. Né? E assim, é muito importante, Fabinho, que essa avaliação seja uma avaliação de parceria com a escola, com o médico, para a gente fazer algo realmente eficaz, vamos dizer assim, para não ter erros, né? Para a gente não ficar tratando a criança sendo medicada de uma coisa que ela não tem. Ótimo, ótima explicação. Deixa eu mandar um beijo para minha tia, que ela acabou de entrar, porque senão ela me bate. Toda vez que ela entra, eu não mando beijo, ela me xinga. Beijo, tia. Deise, eu entrei na sua página, eu achei um tema muito legal, que é o mutismo seletivo. Eu acho que grande parte das pessoas não sabe o que é mutismo seletivo. Dá uma explicaçãozinha pra gente. Gente, presta atenção nisso. É um nome bem difícil. Mutismo seletivo, mas é muito significativo. O mutismo seletivo, assim, eu já tive, quando eu era professora, eu já tive uma aluna com mutismo seletivo, e eu tenho uma criança que eu estou acompanhando que está com suspeita do mutismo seletivo. O mutismo seletivo é uma dificuldade de comunicação fora do seu ambiente íntimo, vamos dizer assim. Tipo, em casa ela fala pelos cotovelos e tem uma comunicação maravilhosa, interage muito bem com os amigos, mas em alguns ambientes ela simplesmente não fala. Mas ela não fala não é porque ela não quer, ela não consegue. É um transtorno de ansiedade. Normalmente a criança que tem mutismo seletivo, ela não tem problemas de aprendizagem. Ela tem problemas, trata com psicólogo, o mutismo seletivo. É tratado com psicólogo. Mas em alguns casos, devido a essa criança ficar mais retidinha, não se comunicar muito, às vezes ela pode apresentar alguma defasagem de aprendizagem, mas não é uma característica do mutismo seletivo dificuldade para aprender. Né? Pelo contrário, porque eles são muito atentos, eles não falam, eles não brincam, eles focam muito no aprender. Né? Mas assim, isso tem sido algo assim, muito falado, justamente porque as pessoas acham que é tímida. E aí colocam a criança mais para baixo ainda, né? A criança é tímida, é porque ela não fala, porque ela é antipática, e não é. Ela tem uma vontade imensa de se comunicar, mas ela não consegue, é um transtorno, né? E precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Né? E assim, é um trabalho de parceria mesmo, porque todo mundo tem que entender, entendeu? A escola tem que entender, a família tem que entender, e é um trabalho que é feito por psicólogo. Deise, é um transtorno de ansiedade, mas que quando afeta a aprendizagem, aí a gente entra para ajudar. Entrou aqui agora uma pessoa falando, eu acho que atendi uma paciente, assim, vou te chamar depois para conversar sobre isso. A Maria Isabel, ela está falando que vai chamar você, acho que ela tem uma pessoa que tem esses sintomas. Aí aqui, vamos ver aqui, está entrando agora algumas perguntas. Fala muito esclarecido. Tá, beleza. Deise, me explica uma coisa, com essa situação toda da pandemia, como é que teve que ser feita essa readaptação da aprendizagem, até para você mesma, como psicopedagoga, para poder ajudar os seus pacientes? Como é que foi esse processo? Então, eu fiz os meus atendimentos, e ainda estou fazendo meus atendimentos totalmente online, né? Mas eu não consegui atender todas os pacientes online, porque alguns têm algum comprometimento que não tem como não ser presencial. Então, o que eu faço para garantir que ele não fique totalmente parado, né? A gente faz uma orientação à família. Então, a família auxilia trabalhando com o filho, né? Mas, assim, não é o ideal. Mas, assim, ficou complicado de algumas crianças fazerem esse acompanhamento. E outras
não tem como fazer um acompanhamento com jogos, como a gente faz no consultório. Eu tive que me reinventar. Eu fiz pão de queijo, eu fiz bolo, eu fiz um monte de coisas. Por quê? Porque o objetivo estava sendo alcançado. Eu estava trabalhando com leitura, eu estava trabalhando com palavras, mas eu estava trabalhando de uma forma mais significativa, que isso é muito importante, trabalhar com aquilo que traz prazer. Aprendizagem e prazer caminham assim, ó, juntinhos, né? Então, e o cérebro adora uma novidade. Então, eu precisei estimular essas crianças por um outro lado. E assim como todo mundo se reinventou, eu também precisei me reinventar, né? Então, eu que assim acompanho as crianças da escola, né, com o acompanhamento da escola, agora falando não do meu atendimento, mas do atendimento de como está acontecendo isso, sabe? Assim, eu fico encantada assim com os esforços que as escolas fizeram, que as professoras fizeram, que as coordenadoras fizeram. Gente, é algo assim emocionante, sabe? Elas viraram artistas, elas fizeram teatro, elas se viraram em fada, em bruxa, em tudo para poder chamar atenção e garantir um aprendizado mais leve. E não como seria se fosse presencial, mas o que é importante é assim, a gente também está garantindo o aprendizado, que não é aprendizado de cognitivo português, a gente está trabalhando um aprendizado de vida, né? Que eu acho assim que hoje está sendo mais importante do que propriamente esse aprendizado. E assim, eu acho que a rotina mudou, mexeu muito, muito com a vida das pessoas. A gente tinha uma rotina muito organizadinha, né? Com escola, aula de balé, De repente, aquilo tudo, essa coisa grande parou, acabou, né? Então, as famílias ficaram sem saber o que fazer, porque acharam que não tinha nada para fazer. Que rotina é essa? A gente pode estabelecer rotina em qualquer lugar, em qualquer espaço, com o que tiver sendo oferecido para a gente. Porque a rotina é algo, assim, importantíssimo para a criança. É uma questão de previsibilidade. A criança precisa prever o que vai acontecer na vida dela. Senão ela traz insegurança, ansiedade, né? Então, eu estou ajudando algumas famílias no meu trabalho, com atendimento às famílias, a organizar as rotinas. Ótimo, isso é super enriquecedor, Deise. Primeiramente, gente, hoje é dia do professor. Parabéns para você e parabéns aos professores. Gente, eu não podia deixar de falar isso. Gente, olha, eu sou apaixonada por esses profissionais, sabe, Robinho? Acho assim, então nessa pandemia eu fiquei mais apaixonada ainda. Eu também acho que se reinventaram para poder prender a atenção dessa criançada, do adolescente ali atrás do vídeo. Tiveram que fazer aquilo que você falou, 201 mil peripécias para conseguir prender a atenção deles. Presencialmente já é difícil, eu fico imaginando do vídeo, né? Porque está em casa, alguma coisa está ligada, alguma coisa chama atenção. E pegando esse tipo de contexto que você colocou, criar rotinas de horário ajuda a criar aquela rotina, aquela regra, isso ajuda na produção. Sim, assim, a rotina, eu sempre falo que a rotina, todo mundo imagina, e não é que não seja, não. A rotina a gente faz lembrar horário e sequência de atividades que você faz naquele dia. Lógico que também é isso, só que não é só isso, né? A rotina, para a criança pequena, como eu te falei, ela precisa saber o que vai acontecer. Então, a rotina dentro da rotina também é importante. Por exemplo, aconteceu a pandemia. Nossa, meu Deus, não tem mais balé, não tem mais... Então, a criança engordou, porque ela estava aula online, comendo, ela comia o dia inteiro, ela jogava o dia inteiro, porque, tô em casa, e isso não é rotina, né? A rotina é você combinar com seu filho que terça e quinta ele vai brincar, que o horário do almoço é aquele. Tinha família dizendo, Deise, eu ficava tão desorganizada que tinha dias que chegava à noite, eu não tinha tomado banho, meu filho não tinha tomado banho, porque era tão desorganizada a coisa que eles não davam conta de pensar que, agora eu tenho que tomar o banho, não tomei. Entendeu? É incrível, mas é verdade. E assim, eu falo da rotina dentro da rotina, porque o fato dele assistir uma aula online não quer dizer que depois ele vai ter um espaço para estudar,
para fazer as atividades que a escola enviou. E as famílias comentavam assim, poxa, Deise, meu filho era excelente aluno, ele só tirava 80, 90, ele nunca ficou em recuperação, agora ele tem 1000 dificuldades. É lógico, ele não tem o professor, né, que ele ia tirar dúvida, que ele levava o caderno, né? Então, ao invés da gente recriminar, dizer, como é que pode? Vamos acolher isso, ter um olhar mais empático, né? Entender o que aquela pessoa está passando e falar, eu também estou me sentindo assim, eu também estou trabalhando em casa, eu também estou me sentindo perdida. Vamos nos ajudar, né? Eu gosto muito de sugerir um caderninho de ideias, de tudo que as crianças, os adolescentes tiverem de ideia para fazer na rotina, anota, vamos discutir o que é possível e o que não é. Elenca as dificuldades que está tendo nos conteúdos. As escolas estão, assim, pelo menos a maioria que eu tenho contato, eles fizeram uma plataforma de tirar dúvida. Então, as crianças têm dúvida e mandam essa dúvida para a plataforma, né? E para tirar essa dúvida. Só que às vezes eles não conseguem nem assim sanar, porque é diferente, né? O professor ali do lado. Então, o que eu oriento, gente, não vamos estressar porque ele não aprendeu a expressão numérica com os 4 jeitos, porque tem parênteses. Vamos dar calma, vamos dizer assim, vamos escrever isso que você não conseguiu fazer e vamos deixar para depois. Quando chegar as férias, a gente retoma isso aqui, a gente vê uma pessoa para te ajudar. Né? Então, se a gente traz tranquilidade para a pessoa fica tudo mais leve. Agora, se você ficar, olha aqui, você não fez isso. Aí, realmente, a coisa toma uma proporção incrível. E você pode estipular, sim, a criança sabe que terça e quinta é o dia que ela vai brincar com os amigos, que vai jogar com os amigos, mas que segunda, quarta e sexta não vai brincar. Então, aquele estresse, posso brincar? Acabou, porque ele sabe quais são, e tem uma previsão do que vai acontecer. Deixa eu só te dar um exemplo, para se você quiser fazer outra pergunta. Eu falo assim, sabe aquelas famílias que às vezes vão para o carro e levam o filho e na hora de sair não botam na cadeirinha, né? E aí o filho vai na frente porque é só ali na esquina. E aí no outro dia ele bota na cadeirinha porque ele vai para um lugar mais distante. Outro dia ele vai atrás porque ele não... são só 2 quarteirões, então ali ele fica um pouquinho mais seguro do que vir aqui na frente. E aí, no dia que ele desce para ir em algum lugar, a mãe vai botar na cadeirinha porque vai para um lugar mais distante. Aí é uma guerra. Por que eu não posso ir na frente? Por que eu não posso ir atrás? Mas se ele tem uma rotina de que ele entra no carro e que ele vai sentar na cadeirinha, não vai ter estresse. Ele automaticamente vai subir na cadeirinha. Mesma hora, mas mesma coisa na hora, por isso é que eu falo rotina dentro da rotina. A rotina é hora de almoçar, mas dentro da hora de almoçar ele tem que ter um lugar para ele almoçar, seja a idade que for, né? Senão um dia ele almoça vendo televisão no chão, outro dia no quarto, outro dia na mesa, e ele nunca vai saber onde ele vai comer. E que se ele quiser ver um desenho, ele vai querer não ficar sentado na mesa, porque ele vai querer ver o desenho, porque às vezes ele fica. Entendeu? Então, não, o horário de almoço é um horário de aprendizagem, porque ele vai aprender a mastigar, que é importante, engolir os alimentos, mas tem que mastigar antes. Então, tem uma série de coisas, o alimento que ele está comendo, que é o legume, que é a verdura. Então, olha quanta coisa que ele aprende naquele momento. É verdade. Né? Então, as pessoas não estão atentas a essas questões. Então, ou seja, a aprendizagem precisa de ter um significado. Com certeza. Tem um significado. Eu sempre falo que a criança tem que ir para o consultório assim, oba, vou lá na Maria Deise. Ele não pode dizer assim, ai, vou lá na Maria Deise. Deus me livre. Né? Então, é por isso que tem que ser legal, né? Tem que ser bom. Eu já arrumei mala de viagem com criança na sessão. Criança chegou louca, eu com todo o planejamento pronto, chega a criança. Maria Deise, eu vou para Natal, no Carnaval, desse ano. Eu vou para o Carnaval, eu vou levar isso. Assim, 1000 ideias. Ela ficou a sessão inteira falando na viagem. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com o meu planejamento se essa criança tá me mostrando o que ela quer? E aí a gente trabalhou em cima daquele interesse dela. Nós fizemos listagem das coisas que ela ia levar para a viagem. Né? Ela arrumou, ela tirou foto. Então, quanto que ela aprendeu ali naquele momento? Do que se eu tivesse, não, hoje você não vai falar nisso não, porque hoje a gente vai jogar, tá? Porque ela não queria jogar, ela queria falar da viagem dela, e eu aproveitei a viagem dela para trabalhar o que tinha que ser trabalhado. Né? Então,
tem sempre que ter um significado. Acho que a criança não pode fazer algo, não é que ela assim, sempre vai fazer só o que ela quer. Não, de jeito nenhum. Às vezes a gente vai dizer, olha, hoje a gente vai precisar fazer essa atividade. Ok, beleza. Mas ela sabe que ela também vai poder negociar. É isso. Muito legal, Deise. Deise, mudando de um polo para o outro, é um assunto também que é muito, as pessoas têm muita dúvida, é sobre o que é dislexia. Muitas pessoas falam, mas não têm conhecimento do que se trata de dislexia. Queria que você explicasse para a gente o que é. A dislexia é uma dificuldade, é um transtorno, ele é hereditário, ele não tem cura e ele é ligado à linguagem. Então, são crianças que têm dificuldade de se organizar num texto, crianças que fazem muita inversão de letras. Por exemplo, você escreve um texto e você nem consegue entender o que ela escreveu. Ela não escreve palavras que tenham, palavras que façam a coesão para formar uma frase. Só que ela não percebe isso. Então, a gente faz uma série de exercícios para que ela possa sanar essas dificuldades que ela tem. E também tem graus. Tem criança que tem uma dislexia mais leve, que às vezes você tem que realmente fazer uma avaliação bem para você detectar se tem ou não. A dislexia, ela é diagnosticada não pelo psicopedagogo, ela é diagnosticada por uma fonoaudióloga. E a gente também faz a avaliação como um suporte para trabalhar em parceria com a fonoaudióloga ou fonoaudiólogo, e aí sendo diagnosticado, porque assim, a criança que tem a dislexia, ela tem muita defasagem de conteúdo, porque como ela não dá conta de acompanhar o processo, né, ela vai atropelando também o aprendizado. E também é neurológico, né? Então, vejam, é um tratamento que tem que ser totalmente compactuado, tanto a psicopedagoga quanto a parte médica, para poder tratar. E também, Robin, é importante que em alguns casos esse acompanhamento tem que ser feito também na escola, inclusive com adaptação curricular e com o mediador. É o que está acontecendo nessa pandemia, é que essas crianças, não porque a escola não queira ou o professor não queira, mas ele não está tendo este acompanhamento escolar. Porque não tem esse diferencial, não tem como, entendeu? Ter esse diferencial numa aula online, por exemplo. Tem até algumas escolas que estão fazendo alguns atendimentos individuais, mas assim, não toda semana. Né? Então, todo aquele projeto que a gente faz com a escola, essa criança precisa fazer prova separada, em outra sala, para ela ter um foco maior, para ela poder se organizar melhor. Pode ter um mediador, dependendo da gravidade ou não do problema, ou não ter nenhum acompanhamento extra. Né? Mas, assim, o trabalho assim, da psicopedagogia ela é muito assim, compartilhada, integrada com psicólogo, com fonoaudiólogo, com TO, terapeuta ocupacional, criança, por exemplo, com síndrome de Down, que precisa trabalhar essa parte toda do fazer, do todo dia. Então, assim, é um trabalho assim, que eu amo, né? Que eu trabalho com aprendizagem. A minha formação inicial é de professora, eu trabalhei 20 anos em sala de aula, então ainda tenho um olhar ainda, né, que me ajuda, porque a gente tem um olhar do dia a dia, né? E é isso, assim, essa pandemia está sendo complicado e desafiador para todo mundo mesmo. Todos estão se renovando. Deise, me conta aqui, a gente sabe que em relação à aprendizagem, a gente tem que ter uma conexão. Não adianta, a gente tem que ter conexão com o paciente, com o aluno. Já teve algum caso de paciente seu que você não conseguiu ter aquela conexão e aí você teve que parar e refazer para tentar ter aquela conexão porque ele não deixava você entrar? Já houver um caso assim? Assim, eu não tive nenhum caso assim que fosse de conexão, de empatia, não. Eu tive assim, algumas dificuldades, porque tem algumas crianças autistas que, dependendo do grau, né, do nível desse autismo, ele bate, né, a comunicação dele às vezes é agressiva. Então, você tem que
ter um outro encaminhamento em função dessas questões. Mas, assim, quando a gente faz um acompanhamento bacana, assíduo, isso tende a dar uma melhorada, que é a coisa da... O autista, ele tem muita dificuldade de você sair da rotina, você tem que seguir sempre uma rotina, se você sai da rotina, ele não aceita muito, então essas coisas têm que ser feitas aos pouquinhos, entendeu? Mas eu tive nesse sentido, sabe? Dificuldade nesse sentido. Mas no sentido de algum problema com família, problema com paciente, com criança, eu não tive, inclusive com adolescente, que o atendimento é completamente diferente, né? Eles têm muita dificuldade de se organizar no estudo, e o psicopedagogo também faz isso, né? Então, de organizar como ele vai estudar, junto com as atividades que ele tem. Então, assim, é bem legal também. Eu gosto de trabalhar com todas as faixas etárias. Cada um é um desafio diferente. Deise, antes da alfabetização, existem algumas atividades que os pais podem fazer para ajudar a desenvolver antes em casa, antes de começar a alfabetização? Então, as crianças hoje em dia vão muito cedo para a escola, né? Com 1, 2 anos já estão sendo estimuladas. Mas eu sempre falo que a criança, quando abre os olhos, ela já está no mundo letrado, né? Ela vê isso o tempo inteiro, é livrinho, é placa, é o tempo inteiro. Ela está tendo acesso, rótulo de mercadoria e da sopinha que come, do leite que bebe. Então, eles têm um acesso muito íntimo a isso. Só que só ter o acesso e você não ser estimulado, não é que não adiante. Sempre um estímulo visual que ele tenha, mesmo sem estímulo, já é alguma coisa. Mas se você conseguir fazer esse estímulo, tipo, ler uma história ao invés de ler uma história, que legal, apenas como lazer, ele vai ter o contato visual com a escrita, porém, você não estimulou, mas você pode perguntar o que aconteceu nessa história, porque, assim, a questão da alfabetização não é somente o ler e o escrever, tem muita coisa antes disso, né? Tem a coisa de organização de pensamento, a criança precisa organizar o pensamento para, quando for alfabetizada, saber formar uma frase, saber organizar as sílabas. Então, tem essas questões todas que as pessoas não levam em consideração porque são leigas, porque não sabem. Né? Assim como eu não sei vários assuntos que não é da minha área e que alguém tem que me contar. Né? Então, eu sempre falo, né, dessas questões. Ler, perguntar o nome dos personagens, escrever o nome dos personagens, fazer trabalho de som, por exemplo. Olha aqui, papagaio, caramba, olha só, caraca, papagaio começa igual a papai, olha, o sonzinho é o mesmo. E aí começar a estimular assim desse jeito. Não assim uma coisa tipo, estou estudando, uma coisa bem livre, bem tranquila, brincar de som inicial, som final, propor, vamos fazer uma casinha, a casinha dos sons, aqui só entra o sonzinho que começa igual a laço, então vai entrar lápis, e pode entrar sopa, aqui não, o sonzinho não é igual. Enfim, essas atividades que são bem legais e eles gostam de fazer e dá um resultado muito legal. Além da questão da coordenação motora fina, né, de brincar com massinha, de rasgar papel, essas questões todas que trabalha de catar, ajuda lá a catar o feijão com a mamãe, brinca com o pregador de roupa, e tem infinitas atividades para se fazer. Então, quando ele brinca com essas coisas, com essas questões, ele vai trabalhando isso, porque quando chega lá na alfabetização, ele vai precisar pegar o lápis e escrever de uma forma mais efetiva. E se ele não tiver essa destreza, isso vai ser um problema. Mas isso vai ser um complicador. Deise, hoje a gente... Aí tem aquelas borrachinhas, tem umas outras coisas que pode fazer caso a criança não consiga. Hoje a gente diz que nós estamos vivendo a era tecnológica, né? Principalmente eles, parece que já nascem com o smartphone na mão. O que você acha em relação a isso? Você acha que a tecnologia veio para aliar, ou em alguns momentos ela acaba dificultando, ou ela é uma facilitadora? Ou tem que ter ali aquela ponderação, até que ponto ela é boa, até que ponto ela é ruim? Não, eu acho que é um facilitador porque as crianças gostam. Mas eu acho que cabe ao adulto, né, dosar isso. Né? Dizer, olha só, a gente vai trabalhar, vai brincar, ou vai fazer um joguinho aqui, mas a gente tem outros joguinhos para fazer.
tem quebra-cabeça, que é super bom, e não é porque também tem quebra-cabeça pelo computador. Você pode brincar de quebra-cabeça, joguinho da memória pelo computador. Mas vamos trabalhar, porque a gente está percebendo que as crianças estão vindo com muita dificuldade manual, porque elas não trabalham com isso, de pegar, de admirar um livro, de pegar, de virar página, né? Coisa que é tão interessante e traz tanto aprendizado para a pessoa, né? Eu não digo nem para a hora, mas para o futuro. Então, a gente sempre procura dosar, né? E quando a gente trabalha isso desde cedo, quando eles ficam mais velhos, né? Adolescentes, por exemplo, é muito mais fácil de lidar, né? Por exemplo, eu tenho um filho que eu não estimulei isso, né? Hoje ele tem 20 anos e ele faz isso com maior... O barato dele é instrumento, é música, é outra coisa, porque a gente estimulou esse outro lado, que a música também é maravilhoso para o estímulo do desenvolvimento do cérebro. Então tem muita coisa legal, entendeu? Então quando você lógico, ele não vai ficar ali o diferente do grupo dele, ai, não posso, não é isso. Eu acho que tudo é o equilíbrio. Vamos brincar, jogar, eles gostam, jogam online, né? Um monte jogando ao mesmo tempo. Eu não sei fazer isso, né? Mas eles sabem. E eles ficam loucos fazendo aquilo. Tudo bem, não tem problema nenhum fazer. Só que eles não podem deixar de estar com a família, né? De ver um filme em família, de sair, de viajar, de passear, de descer, de jogar uma bola, de estar com os amigos em função do jogo ou ali dessa tecnologia. Eu acho que ela é importante, sim. Ela é um aliado bacana, acho que tem as suas coisas positivas. Só que eu acho que não pode, senão acaba virando uma doença, entende? A criança não faz mais nada. Eu tenho um relato de família que diz, desde todo mundo está na piscina no verão brincando e ela está aqui no computador e não tem santo que tire ela daqui de dentro. Isso está me incomodando, estou fazendo até terapia, eu não sei o que eu faço mais por conta disso. Então, se você, desde pequenininho, habitua a ter esse equilíbrio, eu acho que isso dá uma tranquilidade. Eu acho que você acabou de falar tudo. É o acompanhamento familiar. Eu acho que a base, né, vem daí. Se você cria rotina, se você começa a incutir rotinas, parâmetros para a criança, ela vai ter por onde seguir. Agora, se você deixa ela totalmente solta, digamos assim, faz o que quer, a hora que quer, da forma como quer, ela automaticamente vai escolher fazer aquilo que ela mais gosta. Se ela gosta de ficar no computador, no joguinho, ela vai ficar grande parte do tempo ali, né? Se você não, como adulto, não souber como guiar, orientar, acaba se perdendo. E assim, tudo que a gente oferece para a criança, seja a coisa mais boba, até escovar os dentes, trocar uma roupa, você tem uma intenção. Quando você fala com uma criança trocar uma roupa sozinho, você tem uma intenção. Que ela aprenda a se vestir sozinha e tal. Que ela vai escovar o dente, você tem a intenção de manter os dentes saudáveis, sem cárie, limpos, né, com a boca asseada. Mas tem muito mais. Eu falo, o pessoal diz que eu sou desde. Eu falei, porque eu trabalho com isso. Eu sou muito observadora e oriento a família. A gente tem que ir além do que a gente está vendo. Né? Isso é que é importante. A gente olhar uma criança brincando, não é só olhar uma criança brincando, é olhar além daquela brincadeira ali. Então, quando a criança vai escovar o dente, ela tem que pegar a escova, ela tem que colocar a pasta, ela tem que lavar a escova, ela tem que guardar a pasta. Olha quanta coisa ela tem que fazer no ato de escovar os dentes. Se você não ensina, ela não tem esse aprendizado, ela vai guardar a escova suja, ela vai jogar, vai deixar de qualquer jeito. Então, tudo vai se arrumar. Se a criança tem precisa de um tempo maior para se arrumar, vamos começar a pedir que ela se arrume um pouquinho antes. Não ficar, anda logo, não, olha só. Isso traz uma ansiedade. Então, é nessa observação. Se eu estou vendo que meu filho não dá conta de se arrumar em meia hora, ele dá conta em 45 minutos, então eu vou 15 minutinhos antes pedir que ele se arrume. Porque aí você vai poder dizer, puxa, que legal. Porque se você tem hora para um casamento, para alguma coisa, você vai sair correndo, vai ajudar e a criança se sente incapaz. Então, é muita coisa, assim, legal para você... Eu chamo, né, eu falo que quando você faz essas coisas com o filho, você adquire repertório. A criança adquire repertório. O que é repertório? São as coisas que ela aprende naquelas atividades do dia a dia.
E aí, o que ela ganha? Ela ganha autoconfiança, autocuidado, respeito, solidariedade, ela consegue ser empática com o outro, ela começa a saber fazer perguntas, né? Começa a interagir com mais segurança, com mais estímulo. E quando ela pega tudo isso que ela aprendeu ali e leva para outros espaços, seja para o trabalho dela, para a escola, para a igreja, para onde ela for, ela vai utilizar aquilo que ela aprendeu. Aquilo não vai ser jogado fora, entende? Aquilo que ela aprendeu, ela vai usar, né? Então, ela vai ser aquela criança que vai ser safa, tipo, resolver o problema dela, não vai ficar, eu não sei fazer. Ela vai fazer, porque a gente tem muita criança que tem dificuldade de aprendizagem e não tem transtorno, mas porque ela não teve uma vivência, ela não sabe o que faz com aquilo que é apresentado para ela, e a gente tem que ajudá-la nesse processo. Né? Então, eu sempre falo, observação, 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 observação. Não é para ficar criticando a criança. Você não fez isso, você não fez aquilo. Não é para ver, observar. Por que ele não conseguiu fazer isto? E vai pensar sobre isso. Vamos brincar de novo. Ele não conseguiu de novo. Por que será que ela não consegue fazer isso? E aí você vai observando, né? Isso aqui também, isso aqui também. Então, vamos ajudar. Vamos perguntar na escola se o professor observa também. Né? Porque às vezes a mãe observa e a escola nem observou o que acontece. Então, assim, eu falo que procurar ajuda o mais rápido possível. Sempre. Seja se for uma questão psicológica, o que for. As famílias têm muito essa coisa de o medo, sabe? O medo do que vai ouvir, do diagnóstico que vai escutar. Né? Ai, meu filho, eu vejo que ele tem criança que chega no consultório que ficou reprovada 2, 3 anos, porque tinha dificuldade e não procurou, foi orientada a procurar e não procurou. E a família fala, Daisy, eu estava com medo, eu tinha medo do que eu ia ouvir, se meu filho era autista, se meu filho era TD. Entendeu? Mas não é melhor você resolver? Mas assim, é um hábito, eu acho que não é só nesse sentido, não. Em vários sentidos, eu vejo gente sentindo dor aqui, aí não procura o médico, tem medo. Então, as pessoas, a gente fica trabalhando as famílias em relação a isso. Eu procuro fazer isso nas minhas postagens, nas minhas publicações, né? Da atenção, da família, da importância da família. A família, para mim, é tudo. Ela faz toda a diferença. E não precisa ser a família tem várias estruturas familiares, a gente tem que respeitar, né? E dentro daquilo que é apresentado a gente trabalhar. Né? A gente não pode querer uma coisa... Não existe isso. Dentro desse contexto que você está colocando aí, a Larissa, psicóloga, ela fez uma colocação aqui, eu acho que muito pertinente. Ela botou aqui, ó, tudo em excesso atrapalha o processo de ensino e aprendizagem. E o acompanhamento familiar auxilia intensamente no processo de evolução da criança. Ou seja, tem que acompanhar, tem que levar. Não, acho que não é essa coisa de que você falou. Não tem que sentir medo. Se existe um problema, tem que se procurar ajuda para solucionar o problema. Não deixar com que ele né? Ele cria aquela bola de neve e, de repente, pode ser, de repente, resolvido bem lá no início. Por que adiar tanto isso? Pelo simples fato. Até porque eu acho que tem que ser uma coisa, na família, uma coisa mais leve, sabe? Assim, não pode ser uma coisa, meu filho tem que saber todas as letras. Não adianta ele saber todas as letras e todos os números se ele não souber o que vai fazer com aquilo. Entendeu? Então, deixa os bichinhos brincarem, entendeu? Eles vão brincar e a partir dali você vai ver o que pode e o que não pode ser feito, entendeu? E aí você vai observar, porque aquelas atitudes no brincar, ela tem tudo a ver, você percebe que aquilo vai influenciar numa alfabetização, que aquilo vai influenciar, não adianta, meu filho sabe falar os números de 1 a 100, mas ele não sabe fazer uma relação, ele não sabe colocar uma quantidade que se relaciona com aquele número, ele não sabe que o 4 pode ser 3 mais 1, que pode ser 3 mais 0, porque ele não consegue perceber isso se você não der a oportunidade dele viver isso. Isso é o que eu falo às pessoas, não estão deixando as pessoas viverem, experimentarem as coisas. Né? Então, tudo é muito dado, sabe? Muito dado. Então, sempre que eu faço um acompanhamento, eu quero que a minha criança ou o meu adolescente entenda aquilo que está acontecendo. Porque agora, o ensino não é mais eu fui no mercado, comprei 5 bananas e depois eu comprei 5 laranjas. Quantas frutas eu comprei? Não é mais assim, a coisa
tá pegando fogo. A criança tem que ter um raciocínio lógico, tem que saber resolver problemas. E não tem nada de outro mundo, não. É uma questão não falo nem de treinamento, eu não gosto muito de falar essa palavra, que parece uma coisa automática e mecânica, mas de vivência mesmo, né? Eu vivo tanto aquilo, eu pratico tanto aquilo, que aquilo vai ser moleza na hora que me perguntarem aquilo. Aquilo, para mim, vem na minha cabeça de uma forma muito, muito bacana, muito saudável. Né? Então, é isso. E, assim, eu não consigo fazer diferente. Não consigo trabalhar sem ter parceria de família. As famílias, às vezes, falam, de novo, Maria Deise, de novo. Pode vir que eu quero falar contigo. Entendeu? Então, é isso. Entendeu? Não abro mão disso e as pessoas sabem, sabe? Sempre dar o retorno para a família dos progressos das crianças. Chico, olha só, ele não fazia isso, agora aí eu filmo, mando para a família. Então, essa parceria, né, de troca, né, com a família ou com outro terapeuta, né? Eu faço muito isso, eu tenho uma parceria com o fono, com outros especialistas muito próximos, entendeu? Então, isso é essencial, né, Deise? Acho que a gente se ajuda muito, sabe? Ó, Deise, me ajuda aqui que eu te ajudo ali. Esse tipo de parceria, tanto você quanto na parte clínica, você na parte pedagógica, ali, né? Tem que caminhar ali um lado a lado para poder ver a evolução do paciente, né? Porque cada caso Com um certeza. caso. São pessoas são distintas, né? Eu vi que você colocou lá na sua página, que a gente tem que respeitar a aprendizagem de cada um. E muitas vezes as pessoas não querem isso, não querem perder tempo. Querem comparar. Querem fazer comparativos. Eu acho que... Compara entre irmãos, compara entre amigos. Isso. Porque seu amigo sempre tira 10, você tira 8,5, né? Cai sempre e tem a questão das preferências também. Tem criança que é muito boa em matemática, outra é muito boa em português, outra é muito boa em história. E a gente tem que respeitar essa intimidade com determinadas disciplinas, entendeu? E não é que ele não vá aprender matemática, não vá aprender língua portuguesa, ou história, ou geografia, porque acha chato. Não. Mas a gente tem que entender que as pessoas têm preferência. Tem gente que adora esporte, tem gente que adora música, tem gente que adora a parte manual. Entendeu? Então, eu não sei tocar um piano, nada, não sei. Mas eu sei, parte de esporte minha é muito bem desenvolvida. Então, as pessoas têm que respeitar isso. O problema é que as pessoas não respeitam. Eu quero que meu filho seja jogador de vôlei, enfia o garoto lá e ele fica lá infeliz, triste, entendeu? Então, essas coisas para mim são muito, muito importantes, sabe? Assim, eu levo muito, eu acho que o atendimento não acaba no consultório, ele continua com a família e a família tem o trabalho de dar essa continuidade, tem que ter esse compromisso com o profissional. Legal. Gente, um segredo, ela dança muito, tá? Vocês não viram os vídeos dela dançando aí, tá? Vocês não viram os vídeos dela dançando, tá? Eu adoro. E olha só, eu procuro na minha vida, eu fui treinando para isso, né? Professor tem muito isso, né? É lógico que eu faço coisas que eu também não gosto, mas que eu tenho que fazer. Mas eu priorizo de fazer coisas que me dão prazer, de me cuidar. E quando a gente está feliz com a gente mesmo, assim, não estou falando isso da boca para fora, não. Estou falando isso com todo o pé no chão, sabe? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Que a gente conquista aquilo que a gente está galgando ali para conseguir, tudo que você faz é bom, tudo que você faz tem flores, é florido, porque você faz bem feito, porque você faz com prazer, porque você está bem resolvido. Né? Agora, quando você faz as coisas e você não está bem resolvido com você mesma, as coisas ficam mais difíceis. Não é que seja impossível, mas fica um pouco mais complicadinhas. Vamos dizer assim, que é muito ruim fazer um monte de coisa que a gente não quer, que a gente não gosta. Eu adoro meu esporte, adoro minha dança, adoro minha musculação, adoro minhas caminhadas. Adoro passear, adoro viajar. Dela. É muito legal os vídeos que ela posta lá na academia. Não, e assim, eu gosto de mostrar para as pessoas como é minha vida. Né? Minha vida, assim, eu estudo muito, muito. Agora eu estou terminando minha neurociência, estou toda feliz. Né? Você é uma neurocientista. Por que eu fui fazer neurociências? Porque eu queria entender melhor como é que o cérebro da minha criança, do meu paciente que tem autismo funciona, o meu TDAH funciona. Eu queria entender melhor.
Então eu fui buscar, fui estudar. Eu amo. Já está terminando, né? Já tem que inventar outra coisa, né? Mas, ó, fiz curso de violência, de um monte de coisa. Bacana. Comunicação não violenta, círculo de conversa, fiz um monte de coisa para aperfeiçoar meu trabalho. Eu costumo falar, não, um professor meu falava pra gente na faculdade, gente, conhecimento não ocupa espaço, aprende isso. Coloca isso na cabeça de você. Conhecimento não ocupa espaço. Deise, a gente só tem mais 5 minutinhos. Eu queria te agradecer, assim, a tua disponibilidade de estar aqui no canal. Eu acho que você foi super, super, mega esclarecedora para vários pais que estavam aqui com várias dúvidas. Suas explicações foram muito boas, muito legais. Eu adorei ter você aqui no canal. Aquilo que você falou, eu acho que quando a gente faz aquilo que a gente gosta, com vontade, eu digo até mesmo por mim, pelo próprio canal. Eu faço o que eu gosto, da quinta-feira, de estar aqui, de estar trazendo pessoas como você. É o que eu falo. Trazer um famosinho é muito fácil. Eu quero ver trazer pessoas como você, que tem conhecimento e que vai agregar alguma coisa na vida de alguém. Que está aqui do outro lado da tela, de repente não entendia ou não tinha percepção que de repente existia algum tipo, não vamos dizer um problema, mas algum tipo de desvio dentro da própria casa e ela não percebeu. E a partir de agora, com essas explicações que você deu, vai começar a prestar mais atenção. Então, com certeza. Fico super gratificante quando eu trago uma pessoa que ela engrandece não só o meu conhecimento pessoal, mas também de quem está do outro lado ali da tela. Tanto que a gente está com 230 pessoas aí e todo mundo ligadinho. Nossa, que maravilha! Chegamos a 255 e eu só quero te agradecer e te dar os parabéns e quero que você termine, deixe aí o seu recado para todo mundo. Então, eu queria agradecer também o seu convite, né? Adorei a surpresa, foi muito legal, né? Agradeço a confiança. Surpresa. Foi muito barato, sei lá. Mas você quer falar? Eu falei, você, eu quero você. Eu? Jura? Então, agradecer a confiança, né? De eu estar aqui, né? Dizer que eu adoro falar do meu trabalho, adoro poder partilhar e transformar as pessoas, né? Com o meu conhecimento. É isso. Dizer para as pessoas me seguirem, eu sou novinha no Instagram. Eu vou colocar o seu Instagram da Deise, vai estar lá. MDA Psicopedagogia. Isso. Quando eu postar o vídeo no IGTV, vai estar lá o Instagram dela, tá? Embaixo na descrição do IGTV. Acessem, procurem ela. Se vocês tiverem alguma dessas dificuldades em casa, procurem. É uma ótima, hiper, mega profissional, gente. Ela é muito boa naquilo. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada pelas suas palavras de coração, viu? Adorei o acolhimento. Isso. Nossa, arrasou. A gente tem que sempre mostrar e sempre tem que estar trazendo. E eu sempre tento, toda quinta-feira, trazer pessoas como você, pessoas que engrandecem, que são ótimos profissionais. Então, gente, o Instagram da Deise vai estar lá, debaixo da descrição do vídeo. Procurem ela. Se vocês se identificaram com qualquer uma dessas características que ela colocou, chama ela no direct, bate um papo com ela. Ela tem uma mentoria agora online, igual ela falou, devido à pandemia. Conversa com ela e acredito que ela vai ajudar muito vocês. Né, Deise? Com certeza. E obrigado. Você também é uma pessoa maravilhosa. Conheço, assim, tão pouquinho tempo. Você é um comunicador incrível. Obrigado. Eu que agradeço a você, mais uma vez, pelas explicações. E inclusive, para mim, eu fiquei aqui com eu tinha várias incógnitas que você acabou quebrando para mim. E eu comecei agora a entender. E, gente, é aquilo que ela falou. Vamos respeitar o tempo de cada um. Eu acho que isso é o essencial. E observação. Observação. Isso, e atenção. E atenção. Que bom que... Deise, eu te agradeço. Um beijo no seu coração bem grande. Tá, outro para você. Tchau, tchau. Beijo. Minha linda. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Tchau, tchau. Gente, essa foi a Deise. Eu acho que a live vai acabar agora. Eu vou ter que salvar ela. Eu acho que ela matou várias dúvidas que nós tínhamos. Se vocês tiverem algum desses casos, por favor, procure ela. E como sempre, eu gosto sempre de deixar uma reflexão no final da minha live, né? O erro sempre vai acontecer. Permanecer nele é uma opção sua. Ou seja, galera, opção, livre-arbítrio, a gente sempre tem.
Só depende da gente. Beijo no coração de vocês. Obrigado mais uma quinta-feira. Próxima quinta-feira, Rob News, mesmo bate-horário. Beijo, gente. Até a próxima quinta-feira. Tchau, bateria!